Seja muito bem-vindo ao podcast da PIB. Eu sou José Ricardo, host desse podcast, também um dos pastores da PIB. E hoje eu estou aqui com os meus amigos e pastores Rodrigo e Marconi. A gente convida você a ficar até o final desse podcast. Hoje tem um assunto muito prático, muito importante para a gente conversar. Hoje a gente tem um assunto muito prático. Falar sobre as disciplinas espirituais. No nosso último episódio, a gente falando ali sobre os fundamentos da fé cristã. E hoje o assunto ele é bem prático, falar sobre as disciplinas. Mas o que é as disciplinas espirituais, né? O que isso se traduz de maneira bem prática, Rodrigo? Vou usar uma coisa que vocês já falaram para mim aqui várias vezes. Eu tenho que ser disciplinado. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu tenho dificuldade para falar com a câmera, às vezes eu fico de costas, já cobraram de mim várias vezes, então isso é uma disciplina que eu estou fazendo aqui de olhar para a câmera e falar com vocês. Isso é disciplina, né? A gente treinar um hábito, e até se tornar um hábito, né? Então, as disciplinas espirituais é a prática da nossa espiritualidade, até se tornar um hábito. Então, a gente tem que ser disciplinado, a gente tem que ter tempo, a gente tem que fazer, tem que ir atrás, aprender a fazer, até aquilo se tornar um hábito de relacionamento com Deus. E relacionamento com o próximo, né? Que a espiritualidade se baseia em uma relação vertical, uma relação horizontal. Então, até se tornar um hábito, a gente precisa ser disciplinado para isso acontecer. As disciplinas espirituais, elas são a forma prática da gente vivenciar o que falamos no episódio passado, né? Viver Cristo, viver as Escrituras, viver no Espírito, viver em amor. É como nós vamos praticar, qual que vai ser a nossa dinâmica de relação com Deus e com o próximo que vai proporcionar a gente vivenciar esses princípios e aplicá-los, né, no dia a dia. Então, a gente poderia trocar assim até pela palavra hábitos mesmo, né? O David Mattes, que é um autor que escreve sobre isso, ele tem um livro chamado Hábitos Espirituais, que é muito bom, e ele diz que prefere chamar as disciplinas espirituais de hábitos espirituais, porque, não que ele não use a expressão, né? Mas ele diz que isso faz com que a gente possa ressignificar a disciplina como uma ideia de que disciplina está falando exatamente de um processo de atuação, de construção, para se tornar um hábito, algo que se tornou para mim normal no meu dia a dia de praticar e eu não consigo mais viver sem aquilo. Eu preciso praticar aquilo, né? Aquilo faz parte do meu dia a dia. Então, assim, trocando em miúdos também, o que seriam essas disciplinas? Essa disciplina é a nossa vida de oração, essa disciplina é a nossa vida de meditação na palavra, essa disciplina é a nossa vida de comunhão. E dependendo dos autores aí, eles vão fazer classificações, assim, citar 5, 10, 15, 12, várias disciplinas. Meditação, oração, jejum, estudo, serviço. Eu estou citando aqui do Richard Foster, né? Ele fala da solitude, da vida de simplicidade, da confissão, da adoração, da orientação, da celebração. Ele divide isso em disciplinas interiores, exteriores e disciplinas comunitárias. Aí você vai, por exemplo, para um outro autor, que é o Henry Nouwen, ele já resume isso tudo em 3 disciplinas: solitude, a vida em comunidade e a vida em serviço. E ainda tem um terceiro que eu queria citar, você vai achar várias classificações, né? Que é o David Mattes, e eu acho que essa que é legal porque ela sintetiza e de maneira prática, assim, para você que está nos ouvindo, ela dá essa ideia simples, tá? Eu quero praticar essas disciplinas, eu quero identificá-las, eu quero começar a zelar por elas. Como é que eu começo? Então, a classificação do David Mattes é muito legal, porque ele fala que são hábitos e que são 3 hábitos. Primeiro, é ouvir a Deus. Eu tenho que praticar isso. O que é ouvir a Deus? Ouvir a Deus é começar a aprender a meditar, a estudar as Escrituras, é ouvir a sua palavra. Segundo, eu tenho que ser ouvido por Deus. O que é isso? Ser ouvido por Deus é a oração. É o momento em que eu me mostro para Deus, me apresento para falar com Ele. E terceiro, pertencer ao povo de Deus, ao corpo de Cristo. É a disciplina espiritual que envolve o meu relacionamento com o próximo, o outro, né? E aí, dentro disso, a gente pode encaixar muita coisa, né? Você vai ter ali uma possibilidade, tá? Pertencer ao povo, a vida
em comunitária. Então, olha quantas disciplinas espirituais estão ali, né? Submissão, orientação, a comunhão e várias outras que vão entrar ali. A oração está junto com o jejum, o ouvir a Deus, a sua palavra, está junto com a meditação, com o estudo aprofundado. Então, eu estou só fazendo essa geral aqui, porque a pessoa, quem está nos ouvindo, fala assim, tá, então é isso que vocês estão falando que é disciplina espiritual. Mais ou menos isso. E aqui a gente vai caminhar aqui, nesse podcast de hoje, exatamente por essas três, né? Ouvir a Deus, que é o momento onde a gente precisa essencialmente, a gente olha para a vida de Jesus, um momento de solitude ali, um momento onde você pode estar meditando, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ser ouvido por Deus, né, através da oração, tem um momento da palavra, mas um momento também que as coisas se misturam ali, na verdade, né? Sim, é verdade. Elas se misturam e pertencer ao corpo, que é a disciplina ou o hábito comunitário. E eu queria começar aqui com o Rodrigo, essa prática aqui de ouvir a Deus através da sua palavra, porque assim, ó, eu não sei se você que está em casa, esse hábito de você hoje fazer devocionais do jeito que a gente faz, é um hábito que ele é mais recente, de 100 anos para cá. O que eu estou falando? Hoje, como é que a gente faz geralmente devocional? Você pega um texto bíblico e quando você usa a sua Bíblia, você pega um texto bíblico e você lê ali, fez a sua devocional 10, 15 minutos, o Salmo 23, por exemplo, e você, em 10, 15, 20 minutos, você fez a sua devocional. Ou você pega um outro livro, né, de devocional que cita a Bíblia e você, enfim, que é algo mais recente também. Que antigamente tinha um Pão Diário, enfim, hoje tem outros devocionais, tá? A gente não vai entrar no mérito o que é o que é certo, só a Bíblia ou só a devocional, enfim. Mas o que eu percebo é que, assim, há 100 anos atrás, isso é algo mais recente, quando você lê sobre a Lexio Divina, sobre a meditação ali. Porque antigamente, por exemplo, se as pessoas fossem meditar, os cristãos de 100 anos atrás, ele pegasse o Salmo 23. Para ele falar que ele meditou no Salmo 23, ele tinha que ter uma manhã inteira para meditar no Salmo 23. Porque ele lia palavra a palavra, versículo a versículo. E hoje os nossos devocionais, a nossa meditação é 10, 15 minutos, eu já li o Salmo 23 ou um monte de salmo. E aí, Rodrigo? Existia um respeito maior com a palavra, existia um entendimento maior, existia uma devoção maior também, né, na leitura da palavra. Eu entendia realmente que aquilo ali é revelação, né, para a minha vida, que Deus está falando comigo, que Deus está me ensinando, que Deus está me mostrando o caminho. Então, aquilo ali tudo verdadeiramente mudava, né? Era uma forma de a gente entender uma transformação que pode acontecer nas nossas vidas. Deus quer que a gente se pareça com aquilo ali, Deus quer que a gente viva aquilo, Deus quer que a gente tenha essa relação com Ele, essa relação com o próximo e seja direcionada pela palavra de Deus. Então, a devoção era muito maior naquela época, né? Hoje a gente tem muita informação, vamos dizer assim, a gente tem muito acesso a livros. Isso poderia nos ajudar, mas às vezes nos atrapalha. Né? Eu tenho certeza que tem cristãos aqui que já leram, que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que já leram, vamos lá, lê um livro por mês, né? Mas nunca leu a Bíblia. Nunca leu de estudar realmente, de estar ali, de ter aquela devoção pela palavra, de ouvir realmente a voz de Deus, de deixar Deus falar assim, não, querido, aqui está o meu ideal para você, e aqui está a forma que você vive, e eu quero que essa forma que você vive hoje se transforme no meu ideal para você, para que você experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então você precisa ser transformado, você não precisa se conformar com o que você é hoje, ou conformar com esse mundo, mas precisa ser transformado pela palavra, pela minha experiência, pela tua experiência com a minha palavra. Então, precisa disso, entendeu? Então, é óbvio que a gente está falando aqui de ouvir a Deus, mas a gente se confunde também. Aí entra no processo também de ser ouvido por Deus, entra no processo de oração e também entra no processo de viver em comunidade. Então, aquilo que a gente está lendo, aprendendo, a gente vai colocar em prática nos nossos relacionamentos. Então, tudo se mistura, na verdade. Mas eu acho que não sei se esse acesso que a gente tem de informação, a informação hoje nos tornou mais preguiçosos em verdadeiramente parar, ter o nosso tempo sozinho. Eu vou ler, eu vou estudar e vou deixar Deus falar comigo. Acho que falta isso na nossa vida hoje, cristã. Sim.
entrando assim nessa disciplina do ouvir a Deus, nesse hábito aqui, né? Que a gente vai caminhar por esses três pontos aqui. Meditação, oração, jejum, estudo. A gente fala que são meios de graças, de Deus agir em nós e através de nós, né? Quando eu queria que você comentasse um pouquinho assim sobre essa ouvir a Deus, né? Do conceito que o David traz aqui, a sua palavra, meditação, oração, jejum, estudo. É muito importante para a gente entender essa prática do ouvir a Deus por meio da sua palavra e ser ouvido por Deus por meio da oração. A gente pode até falar desses dois aí juntos, né? Que estão bem interligados. Seria muito importante a gente olhar para essa prática como meios de graça e como discipulado. É a nossa forma de ser discipulado por Cristo. A palavra discipulado vem da palavra... A palavra discipulado e disciplina vem da mesma raiz ali, né? Se você escrever aí, discipulado, disciplina, tá lá D-I-S-P. Escreve parecido porque vem da mesma raiz. Então, praticar uma disciplina espiritual é viver um discipulado com Jesus. E viver aquilo que a gente falou aqui antes. Então, essa disciplina, o fato de oração ser ouvido e ouvir a Deus ser uma disciplina, já implica no fato de que eu preciso de um comprometimento. Eu preciso de ter uma dedicação. Eu preciso que eu me dedique, eu me esforce para criar esse hábito, né? Separar o meu tempo, organizar a minha agenda, me convencer que eu tenho tempo primeiro, porque às vezes é um desafio nosso, que a nossa vida é tão agitada, porque a gente se convence de que não tem o tempo. Enquanto a gente não se convencer que eu preciso achar o tempo, que o tempo está lá para eu poder administrar, a gente não vai achar esse tempo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa olhar para isso como meio de graça. E aí seria legal um pouquinho a gente pensar o que é meio de graça, né? Quando eu vou orar e quando eu vou ouvir a Deus... E o que é meio de graça? O meio de graça é uma expressão histórica da vida da igreja. Ela não é uma expressão que nasce agora, é uma expressão que é usada desde antes da Reforma Protestante, um pouco depois da Reforma Protestante, ela se populariza. Mas a ideia do meio de graça é que é um ato, é um procedimento, são palavras ou são ritos, são procedimentos que a gente faz e nós achamos a graça quando praticamos aquilo. Deus nos deu para nós experimentarmos a presença dele e a transformação, né? E no início essa ideia vem do próprio batismo e ceia. A gente citou aqui a ceia, né, no episódio passado. O Agostinho, por exemplo, dizia que a ceia e o batismo eram formas visíveis de uma graça invisível. Uhum. Então, a oração, a leitura bíblica, todas essas disciplinas espirituais, a gente deveria praticar assim, isso aqui é um meio de eu visivelmente, praticamente, viver o meu discipulado a Cristo, viver a Escritura, experimentar a presença de Deus. E aí a oração e o ouvir a Deus e o ser ouvido, ele começa a corrigir para nós algumas ideias, né? Orar e ler as Escrituras não são meios de eu manipular Deus, não são meios de eu adquirir um status espiritual. Nossa, eu oro 3 horas por dia, você ora 15 por dia, eu serei mais espiritual do que você, Deus me ouvirá mais, eu agrado mais a Deus, né? Então, infelizmente, às vezes a ideia cai nisso, né? Que a minha oração é uma forma de eu vou lá orar porque eu vou e Deus vai me dar porque eu vou orar, eu orei muito, eu jejuei e Deus vai ter que me atender. Essa é uma ideia errada da disciplina espiritual. Ou status, vira status, né? Eu jejuo o dia inteiro, né? Eu jejuo 24 horas, ok, o jejum é muito bom, mas se isso se torna para nós meio de honra, meio de manipular a Deus, ou achar que a gente pode manipular a Deus, meio de me achar melhor do que o meu irmão, qualquer coisa, né? E outra coisa, isso se torna enfadonho, né? As disciplinas espirituais começam a se tornar desgastantes, chatas, esgotamento espiritual, porque você não sabe o que está fazendo. Você está fazendo porque é o crente, você tem que orar.
Tem que orar, irmão. Tem que orar, tem que ler a Bíblia. Aí, nossa, eu tenho que orar, tenho que ler a Bíblia e tal, porque você acha que tem que fazer aquilo, porque senão Deus te pesa a mão, o pastor tem que saber se eu estou lendo a Bíblia. Perde o sentido, né? Então, a primeira coisa que eu queria colocar é isso, que a vida de orar e a vida de ouvir a Deus por sua palavra e de pertencer ao povo, ele tem que ser visto por nós como meios de desfrutar da presença, né? De estar com o Senhor e deixar acontecer esse movimento de relacionamento com Ele e de fluir, porque senão vai perder para nós o sentido do que é o hábito espiritual. A gente falou ali, o Scott McKnight fala que a gente criou no meio cristão a cultura da salvação, né? O que significa isso? Ele até diz que a gente não é evangélico, a gente é soteriano, né? Ele usa essa expressão, mas esse fica para outro podcast. Mas a gente criou isso, faz tudo isso que a gente faz, ou a gente vive tudo que a gente vive dentro da igreja, ou todas as nossas disciplinas espirituais, também podemos dizer dessa forma, que é isso que a gente está falando, para a gente ser aceito de alguma forma, ou para a gente ser salvo, né? Ou para não perder a salvação, né? É isso que está na mentalidade do cristão. Não é. É porque você já foi aceito, já foi reconciliado com Cristo, que você recebeu isso de presente, uma forma de conversar com Ele, uma forma de falar com Ele, uma forma de ter experiências com Ele, ao mesmo tempo de ser discípulo dEle, ao ponto de quando você for se expressar com as outras pessoas, se relacionar com as outras pessoas, você vai ser mais parecido com Ele. Então tá tudo parte de um projeto maior que simplesmente a ideia de eu vou fazer isso para agradar a Deus. Aí nós falamos no podcast passado que a gente faz. É como se estivesse convivendo com Deus, um outro Deus, não o Deus verdadeiro. Né? A gente está tentando agradar a Deus para ver se Ele nos abençoa. Eu vou fazer isso, porque se eu orar, Deus vai me ouvir. E Ele vai me abençoar. E aí Ele vai responder a minha oração e a minha vida vai ser transformada. Não, querido, tua vida já está transformada, já está em processo de transformação. Aproveita isso, né? E quando Jesus fala para os discípulos assim, quando fala no Sermão do Monte, ele fala assim, não façais como fazem os pagãos. Não usem o muito orar pensando que por causa do muito orar vocês vão ganhar alguma coisa da parte de Deus. Mas quando vocês orarem, vocês orem assim, Pai Nosso. É um relacionamento, né? É diferente. A gente percebe assim... Você que está nos assistindo aí, a gente tem públicos diversos, né? Você nos ouve e fala assim, mas eu ainda não tive encontro com Cristo. Falo que conversão, eu sou de uma época, e não tem problema com isso, onde quando o pastor fez um apelo, eu levantei a mão, né? E ali foi um sinal de que eu criei em Jesus, de que eu estava crendo em Jesus, mas não necessariamente... porque eu fui salvo lá naquela hora, né? Isso é algo que a igreja perdeu, estou falando de maneira geral, a gente não tem mais apelos assim. Eu acho que deveria, inclusive, ter alguns momentos assim de a gente poder... tem alguém aqui que quer tomar essa jornada de criar esse hábito de caminhar com Jesus, tem alguém que está crendo em Jesus, mas não se manifestou ainda em público, é diferente. É diferente isso aqui. E a gente percebe assim... de que esse hábito da oração, de você estar meditando, é algo que Jesus usou bastante. Lucas relata sobre isso, né? Quando Jesus escolhe os 12, Jesus vai orar, Lucas capítulo 6, e ele vai orar ali, e os discípulos ali são pessoas que ele chama, já são salvos, não são, ali é o chamado para ser discipulado, é o chamado de conversão. A conversão eu falo que é uma conversa que vai levar a vida inteira. A vida inteira. E você pontuou algo aí, e Marconi, como é que a gente ora? A gente ora dando instruções para Deus. Faz assim. Deus, eu quero que o Senhor me abençoe, eu vou fazer uma entrevista de emprego, então assim... É igual a lista que a minha esposa faz quando eu vou pro supermercado. E você erra? Se eu errar... Se eu errar, eu sou amaldiçoado. Você tá fazendo brincadeira, né, meu amor? Você vai me ouvir aqui. Mas se eu errar, eu sou amaldiçoado. Se eu errar, esquecer de algum produto, ela vai brigar comigo. Engraçado e a gente faz isso. Não posso esquecer...
né? Não posso esquecer disso aqui, porque senão vai brigar comigo, né? E não Muito bom que você também faça isso. Então, assim, mas a gente ora, a gente ora dando instruções para Deus, daquilo que Deus tem que fazer para nós. É interessante isso aí, que hoje criou-se uma cultura de oração, onde a gente está orando, você está orando, dando as instruções daquilo que você quer que Deus faça. Quando, na verdade, seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero isso tudo. Mas, se o Senhor, eu vou estar sujeito a isso. Só que isso aí não é numa oração de fast food, isso aí é algo que é um tempo. É você ter a sensibilidade, porque se você orar dando instrução para Deus e Deus não atender, você se frustra. Porque você fala assim, Deus é um estraga-prazer. É aquilo que você fala assim, por um adolescente que está gostando de uma menina e fala assim, ora, aí, puxa, eu já sei que aquilo que eu quero, Deus não quer. Você já parte da oração que Deus é um estraga-prazer. Né? Então, assim, essa disciplina aqui do ouvir a Deus, ou a disciplina interior, é algo assim que a igreja se perdeu do meditar, de orar, de jejuar, de estudar. E a gente tem, inclusive, o nosso material, você que está nos assistindo, que a gente usa. Dá licença aqui, deixa eu só te mostrar. Faz parte do nosso processo de formação, né? O Marconi fica à frente do Ministério de Ensino e ele produz esse material aqui, que é um e-book, né? Que a gente tem, que é usado hoje na PIB. E a gente valoriza muito a questão desse hábito de estudos, mas também um ambiente de meditação, de oração. Esse, inclusive, é um material que a gente está sendo guiado aqui. Eu acredito que a prática da oração, essas duas disciplinas que resumem muitas outras, né, que é o ouvir a Deus e o ser ouvido, eu acredito que ela é muito boa de ser praticada por meio de um hábito ou de uma metodologia, vou usar essa palavra, que é chamada de Lectio Divina, que você já citou aqui, que também é chamada de leitura orante das Escrituras. Essa prática de meditação, de estudo, ou de leitura bíblica e oração, ela se iniciou na vida da igreja com os monges, nos mosteiros. E embora a gente hoje possa achar estranho, né? Pô, mas no mosteiro, monge, você vem trazer coisa de monge pra gente, né? Vem aquela meditação. Mas a gente não deve projetar sobre aquela época o que é a nossa ideia de monge e mosteiro hoje, né? É diferente, embora existam ainda, preservem algumas características. E embora também todo esse movimento monástico, ele teve os seus problemas, teve as suas limitações e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse foi um movimento que ajudou muito a vida da igreja, no momento de aridez, no momento de corrupção, no momento de afastamento da essência da vida cristã. Esses homens e mulheres, eles quiseram se separar e viver uma devoção, uma espiritualidade, né? Uma vida de comunhão, de palavra, foram responsáveis pela preservação das escrituras. Então eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque eles praticavam isso, e hoje o que a gente chama de prática devocional, que você citou, né? Que eu sento ali, faço uma leitura bíblica e tal, é um resquício disso, desse hábito que foi introduzido na vida da igreja. De você claro, não é um hábito que eles inventaram, né? A própria escritura fala de meditar, fala disso. Eles viveram isso aí. E essa Lectio Divina, ela consiste exatamente de você pegar um trecho da escritura, um trecho da escritura. E ficar horas. E passar tempo ali. E não é um estudo aprofundado. A leitura devocional, ela é... E aí tem outra disciplina que é o estudo, né? A leitura é o início do estudo aprofundado. Mas ela é uma leitura que precisa ser com tempo. Ela precisa ser detalhada, ela precisa ser observadora. Então você pega um salmo, por exemplo, né? Faça esse exercício. Primeiro ponto dessa Lectio Divina, né? É você pegar o trecho e olhar para ele. Olhar com detalhes, quem falou, quem estava falando, o que estava acontecendo. E aí entra a imaginação, entra a usar o que Deus nos deu, né? De imaginação, de refletir, de pensar.
E depois isso entra na meditação, que é você ficar ali pensando aquilo, parar em silêncio, solitude, que é também essa disciplina espiritual praticada ali na Que é tão leitura difícil orante, né? hoje a gente fazer isso, né? No Rodrigo? mundo agitado, né? No mundo de ansiedade de hoje. Eu acho que essa é legal a gente pensar um pouquinho sobre essa lectio divina, restaurar isso na vida da igreja, né? O que você faz da meia-noite às 6? Não, mas é muito, a questão do tempo é um grande problema da sociedade moderna, né? E, na verdade, a gente não sabe... não sabe administrar o nosso tempo, né? E isso atrapalha a nossa questão dessa leitura bíblica, da vida de oração. Então, um dos grandes problemas não vamos dizer assim, seria um problema nosso também, né? Então, todos nós temos dificuldades, todos nós temos os afazeres, e nós somos pastores também. Às vezes a gente cai no erro, né, de usar o nosso serviço, a nossa função. Eu vou estudar a Bíblia, mas eu vou estudar para pregar. Eu vou estudar a Bíblia para ensinar os outros, né? Eu vou ter esse meu tempo de oração para Deus falar comigo o que eu vou ministrar, o que ele tem que ministrar. Você está sempre pensando no que sempre do outro, nunca para você. Não, né? sempre pensando na tua função, no teu exercício. Não, função para o outro e não para você, né? E não é isso também, né? Porque aí vão dizer, mas vocês pastores é mais fácil, porque vocês fazem isso, vocês já leem. Não, mas isso está errado também, porque nós precisamos ter o tempo nosso com Deus, a nossa relação com Deus. Eu preciso ter essa importância também, eu preciso ler para mim, preciso que Deus fale comigo, preciso que aconteça isso na minha vida, né? Eu posso dizer assim, que muitos dos meus devocionais nunca se tornaram mensagem. A grande maioria deles nunca se tornaram mensagem, né? Mas não quer dizer que Deus não tenha falado comigo para o ponto de criar uma mensagem para falar para os outros. Não, Deus falou comigo. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. Como foi falado assim, é uma graça de Deus, um presente. Deus deu isso de presente. Um véu foi rasgado. Aquilo que estava separado foi reconciliado. E agora eu tenho uma forma de conhecer a Deus, né? Eu preciso aproveitar isso que Deus me deu, esse presente que Deus me deu, para que eu possa me relacionar com Ele. Eu sou um filho agora. Eu posso entrar na presença dEle e desfrutar disso. E a gente não faz isso, a gente não desfruta, né? Porque a gente está sobrecarregado com tantas coisas. Né? E Cristo fala assim, vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e cansados. E eu vos darei descanso. E eu vos darei descanso. E isso aí, é lógico, essa época, né, dos monges, dessa distância, que a gente está bastante deles, mas hoje, assim, se a gente não virar hábitos, e o hábito forma, né, a disciplina, forma ali o caráter, não é verdade? Forma o caráter de uma pessoa também, entendeu? E hoje, assim, de maneira bem prática, eu, por exemplo, valorizar a questão do tempo de estar com Deus, do tempo que está em família. Hoje eu tenho feito durante a semana algo assim, eu vou almoçar quando eu vou almoçar em casa, ou quando eu vou almoçar fora, com um cliente, né? Eu atuo na área comercial. O que eu faço? Às vezes eu tô deixando desligado o celular no modo avião, ou eu tô deixando ele dentro do carro. E isso aí também, por exemplo, quando a gente vai fazer uma devocional, orar, se tem um tempo com Deus, nem que seja só para... tira o celular, coloca no modo avião, entendeu? E a cabeça, por quê? É assim, ontem a gente estava inclusive lá no PG, aí o Henrique e a Aline, a gente estava conversando ontem, inclusive eu falei para eles, um dia a gente vai trazer vocês aqui para vocês contar a sua história junto com outros casais. E aí o Henrique estava falando assim, que ele chega na mesa e fala, vamos orar. Aí já começa a orar. Aí, olha só, o filho dele, é o Pedro, né? Pedro falou assim, tá, pai, eu tenho que se preparar para orar. Peraí, tem que falar que vai orar. Uma criança, depois o Henrique explica um pouco mais, mas é verdade. Aquela criança falou assim, peraí, eu tenho que saber que vou orar. Eu tenho que me preparar, eu tenho que respirar, peraí, eu vou. E ele falou isso pro pai. Peraí, a gente tem que saber que vai orar, não é começar a orar. Porque a gente faz mecanicamente. Ele tá certo. A gente faz de maneira mecânica. A gente, eu vou almoçar. Pai, obrigado pela comida e tal, mas é mecânico. É isso aí, mecânica.
É mecânico. É protocolar, entendeu? Você, não é que Deus não... Na verdade, o maior prejudicado é sempre você. Porque a disciplina de orar é um meio de graça de Deus. E a gente perde esse meio de graça, né? Interessante que a criança falou isso aí. É muito legal isso. Eu achei assim, peraí, pai, a gente tem que se preparar para orar. E aí eu lembrei disso aí. É claro que a disciplina da oração e ela, qualquer momento, né? Você pode parar e orar. Talvez alguém está nos ouvindo, mas vocês estão falando que eu não tenho... como é que é esse negócio? Eu não tenho que orar o dia todo, orar e sem cessar e tal. Claro, né? A nossa vida tem que ser qualquer momento. Por exemplo, o Neemias é um exemplo, né? Quando ele está ali ele é confrontado, ele é perguntado, né? E por que você está aí batido, né? Tal. E o texto é interessante que diz que ele orou a Deus naquele momento, né? Para responder o que ele estava precisando, Ele orou, então foi uma oração na hora ali, né? Uma conversa com Deus na hora e tal. Mas o que a gente está falando aqui é que a gente não pode viver só disso, né? Por exemplo, aqui, olha a vida de Jesus. A gente tem Jesus como nosso modelo de espiritualidade. Né? Lucas 6, vai ler? Lucas 5,16 e 6,12, olha, 2 versículos. Ó. Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Eu gosto dessa palavra, solitário, que não é solidão, é solitude, né? É estar a sós com o Pai. Sem interrupções. Sem interrupção, sem barulho, sem nada, né? E esse mas é interessante, que se a gente for ler antes, ver o que estava acontecendo, a vida de Jesus era uma vida agitada. A gente pensar a vida de Jesus com discípulo para ensinar, e discípulo dando trabalho, fariseu falando na cabeça dele, multidão assediando, andando a pé. Quer dizer, era uma vida... E ele, às vezes acontecia isso, ele se retirava para o lugar solitário e orava. E o 6,12 diz assim, num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E aí depois ele desce e chama os discípulos dele e tal. Jesus vivia isso, né? Um momento de solitude, que você tira um lugar silencioso, de repente só uma música ali de adoração, em um momento que você pega um texto da palavra simples ali, ainda um trecho pequeno mesmo para praticar, e pensa, reflete. Eu acredito que uma das diferenças principais entre o tipo de devocional que a gente faz hoje, que é muito comum, e essa proposta chamada leitura orante, que é uma prática histórica da igreja, é a meditação, que a gente abandonou essa prática da meditação profunda, né? A gente confunde meditação hoje com esoterismo, né? Esvaziar a mente, mas nós não estamos falando dessa meditação, nós estamos falando de contrário, de encher a mente, né? Encher a mente, pensar naquele texto, imaginar, ouvir, refletir, ouvir Deus falando comigo através daquele texto, e o silêncio, essa solitude, que a gente às vezes não preza tanto por isso, né? De parar, de estar quieto, de não preocupar com o tempo, mesmo que seja, por exemplo, 10 minutos, tá? Eu fiz 10 minutos, mas se for de qualidade, é mais produtivo do que ficar 30 minutos e não meditar, né? O proveito é muito maior, porque eu estou experimentando a graça, a presença de Deus. E só para completar esse raciocínio aqui, pastor José, outra coisa que eu também penso aqui, que diferencial, é que a gente fala assim, ouvir a Deus. Ou falar com Deus, ser ouvido e ouvir. E talvez a primeira coisa que vem na nossa cabeça é assim, tá, orar. Então eu tenho que ir lá, tenho que falar com Deus, eu tenho que falar com Deus. Você falou disso aqui, né? Eu tenho que falar com Deus as minhas necessidades, eu tenho que pedir a Deus, eu tenho que falar com Deus sobre o meu problema financeiro, eu tenho que pedir a Deus ajuda, eu tenho que interceder, tal. Tá, a gente tem que fazer isso tudo. Mas você percebe como a gente é ansioso, a gente já chega, tem um monte de coisa para falar, eu tenho minha lista aqui, tal. Calma, né? E Paulo vai dizer, não andeis ansiosos, mas antes colocar diante de Deus. Calma. Silêncio primeiro, né? Silêncio, meditação, acalma aquela correria, desfruta da presença de Deus, medita num texto de adoração, ou mesmo num texto de petição, de angústia, de um salmista, por exemplo, que está pedindo o socorro de Deus, mas medita no texto primeiro, vai devagar, né? Tem aquele tempo de experimentar a presença, e aí a oração flui, porque a oração procede daquilo que eu estou ouvindo a palavra, e que é outras vezes que eu estou a ouvir a Deus, tenho que ouvir a Deus, Deus, me falei com quem que eu vou casar, me falei como é que nós... Aí eu quero ouvir um monte de coisa de Deus, mas o que eu quero ouvir? E de repente ouvir a Deus significa primeiro que eu pegar a palavra dele e ouvir a palavra dele que está ali já, né?
E eu acredito que esse é o diferencial, porque daí vem todas as outras coisas. Eu vou interceder pelos irmãos perseguidos lá. Como é que eu vou chegar a fazer isso? Tá, eu posso ter uma lista, não tem problema, mas isso flui de uma maneira diferente, né? Eu não chego ali com aquela carga assim de, nossa, eu tenho que. Deixa fluir. Talvez você vai interceder naquele dia, você não vai interceder pelos irmãos, né? Porque o Espírito de Deus está querendo de repente trabalhar com você ali, um quebrantamento. E aquele momento de silêncio ali, o seu coração vai ser direcionado para um arrependimento, para um quebrantamento, para uma oração de entrega, Deus vai te de mostrar arrependimento. algo que que ele não está concordando com a sua vida. Exatamente. É esse tempo, precisa disso, né? Precisa dessa experiência, né? E quando tu fala desses dois textos aí, Jesus vivia numa cultura de oração. Eles tinham uma vida complexa de oração. Mas aquilo que Jesus fazia era diferente. Eles acordavam de manhã, eles recitavam o Shema. É a primeira coisa que eles... Aí logo eles iam para orar. Oravam as 17 porções da oração. A Amidot. Tem 17 porções a oração deles. Eles choravam todas as promessas, eles exaltavam a Deus, tudo que Deus tinha prometido aos patriarcas, e agradeciam e tudo mais. E aí lá no final ainda oravam pelas necessidades que eles tinham. Então isso ele fazia 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Depois eles ainda tinha a orar... Lembra de Daniel que orava 3 vezes por dia? Sim. Aí oravam também pelos alimentos, como nós fazemos, né? Oravam sempre quando iam fazer uma refeição, eles oravam agradecendo e tal. E depois oravam em grupo, né? Geralmente com 10 pessoas, tem que ser 10 adultos, né? Para poder orar em grupo só com 10, não oravam com menos que 10, tem que ter pelo menos 10 para eles orar, é assim que eles levam a vida deles. Levavam a vida assim. Aí quando Jesus fazia isso, aí chegou um certo momento que os discípulos chegaram para Jesus assim. Jesus tinha acabado de orar, de fazer isso. E eles chegam para Jesus assim, ensina-nos a orar. Cara, eles já tinham uma vida protocolar. Eles já tinham aquilo ali era hábito deles. Como assim ensina-nos a orar? Porque eles viram alguma coisa diferente em Jesus. Diferente em Jesus, né? Existia um relacionamento, existia uma intimidade. Jesus não estava preocupado em fazer o checklist para ler a Bíblia em 365 dias. Não, tá. Só querendo dizer que nós não estamos contra isso, né? Senão o pessoal acha que nós estamos contra isso. Mas assim, ó, pode ler, não tem problema. É bom. É bom, mas assim, ó, não fica preocupado. Se não conseguir ler em 365 dias, em 1 ano e meio, 2 anos, mas valoriza aquele momento isso aí, de você estar. E assim, e tudo isso aí, essas disciplinas de ouvir a Deus e ser ouvido por Ele, tem que nos levar à ação de confissão, a ação de adoração, a ação, como diz aqui, de orientação, de celebração, que são as disciplinas de comunidade. Isso. Né? A gente tem que fazer isso de maneira comunitária. E sabe que, ouvindo vocês aqui, teve num dos cultos lá na nossa igreja, foi um tempo atrás, chegou no final, a gente não sabia como acabar o culto, eu lembro disso aí. Na minha cabeça ficou assim, ó. Eu falei assim, ó, olha, irmão, nós vamos continuar cantando aqui, e se os irmãos quiserem, os irmãos podem ir embora. Mas na hora eu falei assim, será que eu vou escandalizar se eu falar isso aí? Eu fiquei pensando, porque estava tão bom aquele momento ali em comunidade, de estar juntos, celebrando, e que aí a gente teve que acabar. E a gente, volta e meia, a gente usa os irmãos. Estava tão bom o culto e acabou. Né? A gente tem esse hábito, né, de acabou o culto. Até que eu me falei para a Gabriela, vai ter um dia que a gente tem que falar, os irmãos quiserem ir, senão eu vou continuar adorando aqui junto com os irmãos. E lógico, e essa adoração, ela tem que se estender na segunda, na terça, olhar para o trabalho, entender que o meu trabalho é um culto a Deus, é uma adoração a Deus. Ali, viver aquela espiritualidade no domingo, no meu trabalho também, entendeu? De aquilo lá que acontece lá, não pode ficar só lá, tem que se estender, né? E eu acho que essas disciplinas, ela tem que gerar isso. Agora, não adianta a gente querer gerar todo o movimento, a gente não vai conseguir fazer isso no nosso dia a dia se a gente não tem essa disciplina de ouvir e ser ouvido por Deus. Senão a gente vai ser nós só iremos fazer o quê? Só estratégias de querer achar que a gente consegue produzir algum vento e a gente não consegue. Então a gente tem que primeiro caminhar por essas do ouvir a Deus, ser ouvido por Ele, porque isso tem que nos levar para fora, Rodrigo. Quando tu pensa que tu acha que tu vai conseguir fazer ou gerar alguma coisa, eu tô pensando, então vou
Vou forçar isso, eu vou orar, vou fazer campanha de oração, vou fazer aquilo, fazer aquilo outro. E isso é mérito, né? E deixa de ser graça, né? Aí eu Isso, deixa de ser graça, é isso aí. Tá orando muito, eu vou abençoar ele. Não é isso, na verdade, né? Não que isso não aconteça, não. Às vezes acontece, né? Eu vou orar muito, mas eu tô orando e entendendo de outra forma, né? Porque eu gosto de orar, porque eu gosto de estar junto com Deus, né? O outro papo. Agora, pensando já em fazer aquilo para forçar uma reação de Deus, né? Não faz sentido. E como foi falado aqui até para, não sei se a gente já vai entrar no encerramento, né? Isso tem que produzir algo em nós e tem que produzir algo na nossa comunidade, né? Se não produz, se a tua individualidade, assim, se a sua prática de vida espiritual, a tua disciplina espiritual, vamos lá, da oração e da meditação da palavra, né? Leitura, meditação, se aquilo ali não gera mudança nos teus relacionamentos, isso aí. E aí talvez você ou não tá ouvindo a Deus, né? Ou tá falando com ele só o que tu quer. E não tá realmente aprendendo nada. Aquilo ali tem que conduzir uma mudança, uma transformação e produzir em nós essa vida de comunidade frutífera, né? Essa vida de comunidade espiritual verdadeiramente, que eu estou sendo um reflexo daquilo que eu estou vivendo na minha individualidade. Então, se não está acontecendo isso, alguma coisa deve estar errado na sua espiritualidade, né? Alguma coisa está errada na sua solitude, na sua leitura, na sua oração. Eu oro muito, eu leio muito a palavra, medito muito, tá? E cadê os frutos, né? Então, isso também é uma complicância para a gente poder não viver aquilo que Deus está querendo fazer nas nossas vidas, né? Então, às vezes, o que você está fazendo nesse tempo que você realmente diz que é muito, né? E será que é muito mesmo, né? Se não está produzindo nada em você? É lógico que a partir do momento que você começa a ter uma busca constante de oração, de meditação, você vai ter muitos conflitos. E passa por isso que você falou, que é um processo de santificação. É um processo onde você começa a ter lutas, onde Deus revela para você, mostra para você as suas dificuldades. E isso aí vai ser assim, vai ter momentos na vida em que eu não vou conseguir, vou ter momento de oração, de busca, e eu falo assim, Senhor, eu não estou conseguindo vencer isso aqui. E aí eu vou ter atos e atitudes que não refletem. É aquilo como Pedro que você citou em um episódio nosso. O Pedro, você é pedra de tropeço, você é um escândalo. O Pedro, eu falo que ele é o reflexo do que é a igreja. A igreja, quando eu digo a igreja, nós, assim, o corpo de Cristo, né? Não é num prédio, o corpo. A gente é o reflexo. Que hora a gente pode ser pedra de tropeço, porque a gente não... Esse momento de disciplina, de oração, de busca, isso aí a gente está no nosso processo e muitas vezes parece que a gente é mais pedra de tropeço para ir para o corpo do que realmente é algo que edifica. Só que Pedro, mais adiante, a vida dele, né, do modo como que ele viveu, e um dos grandes líderes e fundadores da igreja, impactou muito, só que foi um trabalho constante. Pedro orou bastante, Pedro buscou bastante, jejuou bastante, e mesmo assim, quando estava com Jesus, Jesus sabia da limitação, e olhar para a vida de Pedro é a nossa vida. Olhar para a história de Pedro é ver que a gente vai, em alguns momentos da vida, a gente vai errar. A gente vai frustrar algumas pessoas. Só que é aquilo... os outros vão te frustrar os também. Os outros vão te frustrar. Como eu falei até encerrando o podcast anterior, que a gente fez, né, que foi no ar semana passada, a verdadeira espiritualidade, a verdadeira vida de oração, a verdadeira vida de meditação na palavra vai construir pontes e não muros. Uhum. Né? E quando está construindo muros e separações, você está... com a espiritualidade que não é cristã, né? Então, assim, eu briguei com uma pessoa que eu amo muito. Tô brigado com ela, não quero falar com ela. Você vai para a presença de Deus, é impossível que Deus não vai dizer para você, vai lá, perdoa. Sim, é isso aí. Se reconcilia. Se o Espírito Santo mora em você, habita em você... Ele vai dizer para você. Na tua oração, na tua meditação, ele vai sempre apontar. Vai lá, peça perdão. Mas não fui eu que errei. Peça perdão. É isso aí. Se aproxime. Eu estou ouvindo vocês falarem e eu estou vendo como que a gente chega num ponto aqui que ligamos de novo com o que falamos lá no primeiro episódio, na espiritualidade original.
que é aquela ideia de que o Espírito de Deus criou todas as coisas, inclusive matéria, não é? E que nós somos formados matéria e soprados pelo fôlego de vida, pela vida espiritual. Então, todas as áreas da vida humana, a visível e a invisível, a material e a imaterial, elas têm que estar tocadas por essa espiritualidade, né, original. Deus nos criou para viver integralmente. Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Então, essa espiritualidade que se vive com Deus no jardim, ela precisa ser vivida em comunidade. E essa disciplina do pertencimento ao seu povo, ao seu corpo, ela vai dizer e vai realmente tratar dessa restauração, dessa espiritualidade reconciliada, que, como vocês estão falando, a gente leva, né, do nosso jardim particular com o Senhor, de solitude, a gente leva para esse jardim maior, para esse mundo inteiro, né? Quando ele mandou, povoem a terra e encham, a gente leva isso aí. E eu tô aqui imaginando, e eu vou até finalizando agora minha reflexão aqui enquanto vocês falavam, numa pastoral mais nossa aqui, né? Faz de conta que eles não estão vendo a gente ali. Mas eu fico imaginando assim, nós como pastores e líderes, como será a igreja local, cultos, celebrações e todas as nossas reuniões comunitárias, onde as pessoas que estão se encontrando são pessoas que vêm de uma solitude inflamada, de um coração que esteve com Deus no silêncio, na reflexão profunda da palavra, no ouvir a Deus. Como seria isso? Que tipo de celebração nós teríamos com pessoas que... Eu estou falando de nós mesmo, né? A partir de nós líderes ali. Pessoas que chegaram ali, que vieram de uma semana agitada, ou que estão passando problemas, dificuldades, lutas, conflitos emocionais, conflitos familiares, mas é o seguinte, quando elas entram na comunidade do reino, elas se lembram que também experimentaram durante a semana da paz, da presença, do socorro, do coração queimando. E aí eu olho para os meus irmãos e falo, agora eu não estou sozinho. Agora são muitos que vieram da luta, vieram da tribulação, vieram do mundo agitado, mas que também experimentaram a graça e que agora nós estamos juntos para experimentar essa graça. Eu fico sonhando com isso, né? Estou partilhando com vocês aqui num pastoral nossa mesmo. Isso gera cura, gera... E eu sempre fico imaginando o que é um culto. É um sonho de ter esse culto em que a gente vai pulsar de uma maneira em que não é uma coisa assim que eu cheguei ali, tal, e vim agitado, tal, vi o futebol, vi não sei o quê, agora eu vim aqui para o culto e tal, agora que vamos adorar, vamos cantar. Não é uma coisa assim, mas é um povo que já chega com o coração, ainda que atribulado pelas lutas da vida, mas ele conhece o lugar da solitude, ele conhece o lugar da presença. Então ele chega e ele sabe o que fazer. Ele senta do lado do outro, ele sabe o que fazer junto com o outro. Ele sabe como mexer com essa presença, né? Isso é bonito, né? Eu sonho com isso. É, você chegar preparado, né? O autor de Hebreus fala isso, né? Você chegar preparado. Isso aí é algo que aí a gente vai ter um ambiente de amor, um ambiente não de julgamento dentro dessa pastoral aqui nossa, um ambiente de afeto, de acolhimento, aonde a liturgia do culto, o orar, o meditar, o louvar ali, a gente está em sintonia, né? É. A minha avó falava isso para mim, falou, você tem que se preparar para ir pro culto. O que é? Aí eu falei, mas como assim? Não, você tem que se preparar, você tem que meditar durante a tarde, orar, pedir a Deus para que já venha falando com você, para que, olha só os antigos, aquilo que ela uma geração que recebeu dos missionários que vieram de fora, não? Para quando você tem que ter um momento de oração, você não pode chegar no culto de qualquer maneira, entendeu? Aí hoje, assim... Tô falando que não tem que ver jogo, não é isso, mas assim... Você não pode orar por assim, ó... Não pode orar pro outro time perder, para alguém se machucar, né? Mas isso é falsa espiritualidade. Mas assim, eu tenho procurado viver essa prática, assim, e é um desafio. Porque, assim, isso tem a ver sobre mim, né?
Isso não tem a ver sobre... Eu não posso julgar os meus irmãos, mas é aquilo que você falou. Como é que serão as nossas celebrações? Né? Porque a gente é um ambiente diversificado ali. A gente tem pessoas com chamados diferentes, com vocações diferentes, mas essa diversidade, o corpo, ele é uma riqueza. Então, assim, a gente vai estar todo mundo cultuando junto no mesmo objetivo, para a gente glorificar a Deus. E, consequentemente, a gente vai ser abençoado. A espiritualidade tem que levar. E não é uma espiritualidade fictícia, ela é consciente. Eu estou lembrando de Apocalipse aqui, né? Quem são esses? Ele vê aquelas pessoas, né, diante do trono do Senhor. Ele fala, quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação. As lutas e tal. Mas eles estão diante do trono do Cordeiro, o servem dia e tal. Eles têm um núcleo comum, né? Uma fé bíblica. Imagina fundamentado, o culto, né? Culto da igreja, né? O nosso culto comunitário, dessa forma. Quem são esses aí? Esses aí vieram da tribulação, da semana, do mundo e tal, mas agora eles estão juntos para... E eu vou além, né? Não é aquela questão assim, eu vou me preparar por culto. Meia hora antes, 1 hora antes, 2 horas antes. Não, isso é saudável, tudo bem. É saudável. Assim, eu vou me preparar na segunda-feira de manhã, na segunda tarde, na segunda à noite, na terça, na quarta, na quinta. Apesar dos meus problemas, apesar das minhas dificuldades, das minhas lutas, das minhas tribulações, eu vou me dedicar para que quando eu estiver lá no domingo, eu esteja pronto para servir, para edificar a vida do meu irmão, para glorificar a Deus. Amém. É isso. Não é somente... Porque a gente pode fazer isso mecanicamente também, né? E aí vamos lá, eu vou pro culto. Né? Como a gente faz, às vezes a gente faz, chega no culto lá, chega na igreja, baixa a cabeça, ora, tal, vamos lá. E a gente faz isso, mesmo que mecanicamente a gente pode fazer isso, mas se eu estiver fazendo isso diariamente, o domingo vai ser... Diariamente e experimentando esse tipo de relação que a gente está falando aqui. Você sabe que eu penso também nesse caminho, e eu penso o caminho que eu falo assim, Senhor... tem vários momentos de celebrações dentro dessa nossa pastoral aqui, né? Que a gente fala assim, Deus falou tanto comigo, né? Diversas maneiras, assim. E eu falo assim, Deus, fala comigo lá no meu trabalho, assim, também. Entendeu? Esse momento aqui com os meus irmãos, ele tem que transmitir para que lá no meu trabalho eu possa fazer com excelência. Isso. Entendeu? Uma coisa causa que lá na outra, o culto seja lá também. Vai expandindo. Entendeu? O culto seja lá também, de tal maneira que vem e volta, entendeu? E eu sei que eu sou limitado nisso tudo. Eu sei que eu vou errar. Eu sei aquilo que você citou de Pedro. Eu sei que Pedro, o pecado na vida de Pedro tem que ser uma surpresa. E foi uma surpresa. E o pecado na nossa vida tem que ser uma surpresa, não pode ser um hábito. O hábito tem que ser o contrário. Né? Você errou, de fato, eu errei. Então... Puxa vida, eu não esperava isso. Que bom que você não esperava. Aí é triste quando a gente ouve. Eu sabia, era só questão de tempo, ele ia cair. É terrível você ouvir isso aí. É maldoso, é maligno. Não, meu irmão, eu não esperava isso de você. Mas vamos caminhar junto. Eu acho que é isso a igreja, entendeu? É isso aí. E se você está pronto, se você está preparado, você vai chegar no domingo, mesmo que seu time tenha perdido de goleada, né? Tenha tomado 6-0, sei lá. Você vai lá e vai tá de boa. Não importa isso aqui, passou. Né? Porque eu já sofri a semana toda. Isso aqui é mais uma coisa, só um detalhe. Agora, se só foca nessas coisas, vai chegar lá todo destruído, nem vai pro culto às vezes, né? Aí, tem gente que faz isso, né? Não vai pro culto por causa do futebol. Aí é diferente, né? Ou porque perdeu, ou porque... Né? Então não é isso, na verdade, né? Isso tá permeando algo que você está em déficit. Não necessariamente que isso vai gerar um mérito, né? Se você fizer ou de outra forma. Mas você não está aproveitando aquilo que Deus fez por você. Não está aproveitando. E aí vai gerar uma outra consequência. Na segunda-feira eu devo ir lá e fazer diferente no meu trabalho. É isso aí. Né? E isso é lindo demais. Se a gente conseguir viver isso na prática, né? Apesar dos pesares, apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Eu penso assim, eu às vezes já orei isso algumas vezes na minha vida. Eu quero ser um cristão feliz como são aqueles cristãos que estão sendo perseguidos. Que eles não sabem se vão voltar para casa. Que eles podem morrer hoje, mas eles são felizes. Porque tudo que eles têm é o Senhor. Amém. É verdade.
Eu quero ser assim. Eu tenho tanta coisa, mas isso aí tinha que ser insignificante para minha vida. Porque a melhor coisa que eu tenho, a única coisa que eu deveria pensar que é importante para mim deveria ser eu tenho o Senhor. Amém. É isso. Eu acho que isso aí parte de tudo, né? Amém. Já orei por isso várias vezes. Eu quero ser feliz como aqueles irmãos são felizes, porque eles saem para casa e sabem que vão apanhar, sabem que podem morrer, sabem que estão sendo perseguidos, que talvez nem voltem para sua família, mas mesmo assim eles são felizes em servir ao Senhor. E a gente transportar isso para nossa realidade hoje, né? Porque a gente tem outras formas de sofrimento, né? Tem muita gente que sofre sozinho e uma espiritualidade saudável que a gente ouve a Deus, medita na sua palavra e é ouvido por Ele, nos impulsiona para isso tudo que a gente está falando aqui. E a gente encerra aqui, né? Esse tema que você caminhou conosco nos últimos episódios, que de fato essa espiritualidade seja uma espiritualidade por meio de graça de Deus agindo na sua vida, que enquanto você está orando, meditando, e que você possa ter muita vivência com Ele no seu dia a dia, diante de tudo aquilo que a gente falou aqui. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe a sua vida. Deixei para vocês as considerações finais e a gente encerra. Acho que as considerações finais seria começar a orar agora. Eu acho que tá bom. A gente caminhou até um ponto em que podemos deixar para cada um, né? Para cada um que pensou. Se você ouviu esse episódio e não ouviu os anteriores, ouve os anteriores também. E esse é um assunto que eu tenho certeza que pode mexer muito com a minha vida, a nossa vida prática, a sua vida, de vivência com Deus, de vivência com o próximo, de vivência com Deus, vivência com o próximo, e a gente, quando estiver juntos, vivenciar uma igreja melhor, uma igreja mais madura, uma igreja que vai crescendo e vai expressando no mundo o propósito de Deus, né? Sermos essa comunidade do reino, que assim seja. Amém. Tá todo mundo querendo ir para a oração, cara. Se a gente estivesse numa live ao vivo, a gente faria. Meu irmão, minha irmã, então, o que eu tenho para falar para você é que você já é um crucificado, meu. Então, viva Cristo, viva essa novidade, aproveite o que Ele já fez por você, aproveite o que Ele tem dado de presente para você e viva essa presença, a coisa mais importante da sua vida. Você tem um pai, você tem um irmão, né? E você tem a presença. Você tem tudo que você precisa para viver. Viva essa novidade de vida. Ou um dia nós viveremos na eternidade sem sofrimento, sem dor, sem nada. Mas hoje, apesar dos sofrimentos, tudo que nós precisamos, nós temos. É Ele. Então, vamos viver isso. Vamos viver a espiritualidade da maneira correta, da maneira que Ele nos ensina e da maneira que Ele nos apresentou. Amém. Deus abençoe você. Até mais. Bora, 40, não? Deu 40? 46.